Cara, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui. E o Gustavo Zupac surge também para comentar esse jogo do Palmeiras. Vitória ótima, maravilhosa vitória contra o Bahia em Salvador, onde a seleção brasileira não conseguiu vencer. O Verdão foi lá, igual na Copa de 50. O Palmeiras vence o Mundial em 51 porque a seleção não venceu o Mundial em 50. Fez aquele vexame do Maracanaço. E aí o Palmeiras, no ano seguinte, com mais de 106 mil pessoas, ganha da Juventus da Itália e é campeão do mundo pela primeira vez. O detalhe é o seguinte, falando em campeão do mundo, nós vamos estar no Super Mundial da FIFA do ano que vem, 2025, que vai ter só Borussia Dortmund e Bayern de Munique, dois maiores times da Alemanha, não em torcida, mas em, digamos, história, tradição, títulos. Nós vamos ter a Inter de Milão também nesse Super Mundial aí, tá garantida. Vamos ter aí também o PSG, nós vamos ter o Al-Ahly, vamos ter o Al-Hilal, nós vamos ter ali o León do México, o Pachuca também do México, vamos ter ali também o Monterrey, nós vamos ter o Boca Juniors, nós vamos ter o River Plate, o Flamengo, o Fluminense, Botafogo ou Atlético, quem ganhar essa Libertadores. Nós vamos ter o Real Madrid, nós vamos ter Atlético de Madrid. Vai ser um super mundial de clubes. Os times do Brasil, da América e os times dos outros países, dos outros continentes se enfrentando. Um confronto aí de escolas futebolísticas no super mundial que o Palmeiras também está de olho. Mas, por agora, vamos ver aí o que o pessoal da Disney falou a respeito da vitória do Verdão contra o Bahia. Mas é curioso, porque 10 jogos, 8 gols, estamos falando de uma amostragem que não é gigante, mas também não é pequenininha, né? E a gente está falando de reta final de temporada. É isso. Não é a média do Campeonato Paulista. É no momento, né? Da arrancada para um título. Exato, isso aí faz o time ganhar campeonato. Quero te ouvir um pouco desse valor aí do período, né? Você gosta muito dos esportes americanos, que usam esse termo de dinastia, a gente está vendo a dinastia Palmeiras. A figura Veiga, que é um cara mais discreto, fala muito bem, dá ótimas entrevistas, mas é mais discreto. A gente sabe que muitas vezes um jogador com esse perfil é menos valorizado do que uns mais mediáticos, aqueles que a torcida fica louca. Mas me parece uma figura muito central em todas essas fases do Palmeiras. Eu até acho que o Veiga é capaz de ficar na cabeça do palmeirense como, entre jogadores, o jogador que é a imagem do Palmeiras Abel. Quando você pensa a era Abel do Palmeiras, pensa num jogador, a gente vai pensar no Veiga. Porque é um jogador que cresceu muito com o Abel, apareceu muito de forma decisiva. Eu não vou dizer que ele é um jogador que simboliza mais o Palmeiras dos últimos 10 anos, essa era pós-Paulo Nobre, a partir do Paulo Nobre, era Crefisa, porque daí o Dudu foi muito grande. O Dudu foi muito grande. Isso. Só que o Dudu, ele também foi muito grande na época do Cuca e do Filipão, por exemplo. Menos na era Abel. E menos na era Abel. Inclusive até o Abel com o Dudu nem tem não parece uma relação das mais. Uma sinergia tão grande ali em relação a como um ou outro pode se portar em campo, né? E o Rafael Veiga ficou muito como esse símbolo. Até porque é um cara que não só é grande jogador, conduziu o Palmeiras a várias conquistas, é um jogador que aparece em jogo grande. Né, aparece muito em jogo grande. É o cobrador de pênalti, então ele sempre guardou muito gol, porque quando tem um pênalti ele tá lá guardando, um pênalti decisivo tá lá guardando, fez muito gol em clássico, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Fala-se muito do gol do Daverson, o segundo, mas o primeiro foi dele, o primeiro gol daquele jogo. Maravilhosa. Jogada maravilhosa, toda desenhada pelo Abel. Né? Então o Veiga, acho que ele vai ficar, ou já ficou como símbolo dessa era Abel entre os jogadores do Palmeiras. Claro, o símbolo maior é o Abel, mas entre os jogadores que estão em campo, acho que o Palmeiras vai imediatamente, o Palmeiras vai pensar no Rafael Veiga. Quando a gente lembrar desse time, a gente olha para o time do Palmeiras, dessa era Abel, e a gente vai apontar quais dos jogadores desse time brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos, o Veiga tá lá. O Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os dois que... O Dudu, eu coloco o Dudu da era anterior, tá? Então, da era Abel, o Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os caras que brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos. Se vão entrar ou não, aí é uma questão subjetiva. Mas acho que isso denota um pouco o tamanho que os dois têm na história do Palmeiras. Essa é uma discussão boa pra gente fazer no momento no touch. E tal qual o papo do Ramon ontem, não leva ninguém a lugar nenhum. É isso. Mas é a discussão. É que o problema... O
problema do Dudu, coitado, ele tem a camisa 7 do Palmeiras. É pesada a concorrência, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tá na expectativa, o Palmeiras venceu de virada 2-1 o Bahia, a expectativa das entrevistas, já mais informações direto do estádio, mas agora a gente vai falar do Bahia. A gente tem números para colocar na tela sobre esse momento do Bahia. Uma fase contínua, retrospecto do Bahia nos últimos 6 jogos. Isso é impressionante. É um aproveitamento de 5,6%, 0 vitória, 1 empate, 5 derrotas, tomou uma virada. É o que a gente falou, jogou maravilhosamente bem hoje? Não. Mas se fosse por pontos, como disse o Bira no box, do meu card aqui, round por round, teria ganhado o Bahia. Porque tomou nocaute no último assalto. Exatamente. Estava ali na hora de segurar a luta e a gente viu o Bahia nesse momento, o 8º. Tudo que a gente falou do Rafael Veiga aparecer numa hora decisiva, o Bahia tá perdendo fôlego num momento muito importante, né? Onde, por exemplo, falando de tabela, um concorrente direto do Bahia subiu no Corinthians, subiu do foguete e foi embora. Diferença de 2 pontos. O Corinthians vem de 5 vitórias seguidas e o Bahia não vence há 7 jogos. 7 jogos, né? Sem vencer. Então, assim, isso muda a perspectiva de campeonato. Assim, dentro da sequência negativa do Bahia, o jogo de hoje, se não foi o melhor, foi um dos melhores. O Bahia não fez um jogo ruim. E eu acho que isso passa pelas mudanças que o Rogério fez, né? O Rogério, não sei se teimou é a palavra, mas ele custou muito a mudar a estrutura da equipe. E o Bahia, assim, colheu os frutos. O Bahia chegou onde chegou no campeonato, fez o melhor primeiro turno da sua história, porque o Bahia jogou da maneira que jogou, com 4 meio-campistas, um time muito técnico, com muita posse de bola, consequentemente menos pegada, não dá para ter tudo, mas era por isso. Com o passar do tempo, esse modelo foi perdendo força, os adversários foram tomando conhecimento do Bahia, fisicamente o time também caiu. O Rogério chegou a falar, acho que foi no jogo contra o Vasco, que o time não competiu, que meteu o pau no time, e foi uma tremenda discussão sobre isso, e ele foi cobrado para mudar, ele começou a mudar, colocou o Lúcio, colocou o Ademir, agora ele mudou de vez, assim, porque assim, hoje o Cauli ficou no banco, ele tinha os 4 meio-campistas, né, o Caio, o Jean Lucas, o Cauli e o Ribeiro para escalar, e ele optou por deixar o Jean Lucas do banco, para ter ainda assim o meio-campo de qualidade de passe, com o Caio, com o Jean Lucas e com o Everton Ribeiro, mas para ter um ataque de velocidade, porque o Bahia era um time que não tinha velocidade pelos lados, o Bahia corria pouco para acionar no jogo um pouco mais direto. Então, com o Ademir, com o Lúcio Rodrigues, que fez o gol, e com o Tassiano nessa movimentação, o Bahia ficou mais perigoso no ataque. O time respondeu bem. Não foi o suficiente para ganhar, mas poderia ter sido. Então, assim, dentro da fase que o Bahia vive, o jogo de hoje, acho que ele traz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas isso não basta. O Bahia tem que reagir no campeonato, porque, assim, diante do que o Bahia construiu até aqui, se ele não levar uma vaga para a Libertadores, vai gerar um sentimento de frustração no seu torcedor. Já quero te ouvir, Bira, rapidinho. Chegou o Abel. Vamos ouvir o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, virada contra o Bahia 2-1, e claro, a gente vai seguir falando do Bahia. Talvez esteja passando um dos melhores momentos dele no Palmeiras, assim, a gente tá vendo 8 gols nos últimos 9 jogos, o gol de falta de hoje é um absurdo, a gente não vê mais gol assim, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veiga hoje e o Veiga nessa arrancada para o Palmeiras tentar mais um título. Mas aí também eu vejo o mérito do Abel. É uma coisa, aqui no Brasil, às vezes se tem medo de, às vezes, tirar jogador ou mexer com um jogador que são considerados já jogadores já muito grandes, já muito ídolos, aí você não mexe tanto. E o Abel tem essa inquietação, né? Essa inquietação que você estava até falando, que todo ano parece um momento na temporada que o Palmeiras meio que se perde um pouco, o Abel vai mexendo, o time se reencontra. No ano passado, demorou um pouquinho. Esse reencontro vem logo depois da eliminação na Libertadores. Talvez tenha custado a Libertadores, né? Mas veio a tempo do brasileiro. Veio a tempo pro título brasileiro, mas veio tarde demais para Libertadores. Porque também foi aquele momento que o time se desencaixou um pouco. E o Abel tem isso, e ele vai mexendo, e nesse caso, quando vê que algum jogador não está bem, ele percebe que de repente tem que mexer, às vezes tira esse jogador e recoloca quando está bem. Você não tem que ter pudor. Se você tem um elenco que permite você fazer isso, e aí ajuda, você ter o Maurício como opção, é um jogador que chegou neste ano, você tem ele como opção para colocar, e daí você pode dar uma tirada do Veiga por um tempo, até ele se... às vezes é questão física, técnica, às vezes tem uma questão até pessoal, uma questão ali que às vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo, fez com que o futebol desse uma murchada, e você espera esse futebol retomar. E às vezes você está mexendo em outras coisas no time, que depois quando você terminou de mexer, você recoloca aquele jogador, o time já está diferente e ele já consegue render melhor.
Isso também acontece. Eu vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que estava no Rafael Veiga no Palmeiras, o Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele tá jogando só atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio campo, né? Com o Felipe, pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais recuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um 8 praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás, o Richard Rios estava suspenso, e vai tentar chegar um pouco mais na frente. A desvantagem disso é que ele está mais longe do gol, com bola rolando, mas a vantagem disso é que a hora que ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque embora a gente olhe para o Palmeiras do Abel, e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada como uma era que colocou o coletivo acima do individual sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, como quando o Bira citou, tinha a figura do Endrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevão. Então o Palmeiras sem o Estevão, ele cai muito, ele perde muito um potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevão, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, né, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Bom, tá aí a vitória do Palmeiras, uma grande vitória, conquistada aí a forceps em Salvador, aquele jeito que o palmeirense tá acostumado, não necessariamente gosta, né? Mas tá acostumado, né? Essas vitórias aí. Mas essas que são as boas, né? Porque o time campeão é aquele que às vezes joga mal e ganha. Ele precisa fazer a pontuação necessária. Então ele vai ter alguns percalços ali no meio do campeonato, mas o mais regular vai vencer, vai ganhar. E o Palmeiras tem as mesmas 20 vitórias do Botafogo, tá? Já igualou esse número aí. Vamos ganhar do Goianiense e esperar o Botafogo tropeçar contra o time do Vitória, pra gente na terça-feira, já líder do campeonato, chegar e botar ponto final a essa disputa. Tá ansioso aí pelo jogo de terça ou não? Nós agora não sabemos, né, se a gente joga o jogo de sábado ou de terça, né? Tem sábado o jogo primeiro, temos que ganhar o jogo primeiro contra o Atlético Goianiense e torcer pro Vitória ganhar o jogo do Botafogo também. Vitória que é um dos melhores visitantes deste segundo turno, tá? Aliás, do campeonato, mas no segundo turno tá um absurdo. Os caras ganharam até do Palmeiras como visitante. Então, os caras como visitante conseguiram ganhar do Verdão, vão ganhar do Fogão também, né, irmão? Até porque tem coisa que só acontece com o Botafogo. E eu acho que já acabou o gás do Fogão faz tempo. Eu venho falando isso aqui, tá? Já desandou faz tempo. É que tem gente que não tá percebendo por causa das derrotas. Da derrota do Palmeiras. A única derrota do Palmeiras desde 27 de julho, esse clássico contra o Corinthians. A única derrota. O Palmeiras teve aí 2 empates e essa derrota. Esse que é o time que tem crise. O Botafogo, dessa brincadeira pra cá, teve mais, mas pelo menos 4 empates agora já. 3 em casa e esse pro Galo. O negócio tá esquisito pro lado de lá, hein? Eu acho que já tem nego preocupado já tem nego, já tem diretor aí, presidente, dono de time aí, preocupado. Nego deve estar perguntando pro chat GPT se tá tudo certo no jogo de fulano, de Beltrano. Inventa uma desculpa aí, GPT, dá uma de Xandão aí, inventa uma desculpa, inventa alguma história aí. Cria um golpe aí do Palmeiras. Vejo você no próximo vídeo, pode ser isso que tá aparecendo aqui. É claro que antes de clicar nele, você vai simplesmente mandar o teu comentário aqui, mandar o teu like também. Agora sim, pode clicar no bicho aí. Avante palestra.